Bom encontro, boa mesa para nós, pessoal. Gente, boa, estou tentando voltar aqui ainda. Tá tudo certo, tá tudo certo. Deu super certo agora a sua câmera. Tá. Olá, pessoal, bom dia. Tivemos uma pequena dificuldade técnica aqui, agradeço a paciência, que bom que vocês estão aqui conosco. Bom, antes de começar a minha fala aqui, apresentando essa mesa de hoje, eu vou fazer uma breve audiodescrição de mim mesma. Eu sou uma mulher branca, tenho 38 anos, estou numa sala na qual ao fundo se vê uma porta fechada, um pano atrás de mim, e estou vestindo uma blusa branca com uma blusa roxa por cima, tenho cabelo preso, um cabelo claro que está preso, e um brinco também. Bom, então, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia desse Encontro Redemoinho de Saberes, jornada de pesquisa e narração de histórias. Esse é um evento interinstitucional, que acontece de forma totalmente online e gratuita, acolhendo artistas, estudantes, pesquisadores, professores, todos que agregam no seu trabalho estudos e experiências, as múltiplas dimensões vinculadas ao ato de narrar. Essa nossa mesa de hoje é a retomada do conto em contexto urbano, faz parte do eixo 2 do Redemoinho de Saberes, que é diversidade e práticas narrativas. E para conversar sobre esse assunto hoje e trocar experiências, nós temos dois convidados muito especiais, que eu vou ter a honra de apresentar aqui, que são a Regina Machado e o Giuliano Tierno. Eu já vou apresentar eles para vocês, mas antes eu gostaria de avisar que, ao final mais para o final da nossa mesa, a gente vai ter um momento para perguntas do público. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, considerações aí no próprio chat do YouTube, onde vocês estão assistindo, e elas vão chegar até nós. E temos também aqui a Shirley Marques, que é a nossa tradutora de Libras, nesse momento, que está aqui junto com a gente. Muito obrigada, Shirley. Então, eu vou apresentar primeiramente a Regina Machado. Regina é contadora de histórias, desde 1980, contadora de histórias para adultos e crianças, e coordena grupos de músicos e contadores de histórias desde 2000 e também tem uma larga experiência na formação de contadores de histórias. Ela é doutora e livre-docente pela Escola de Comunicação e Artes da USP, onde também é professora no Departamento de Artes Plásticas. Ela é criadora e coordenadora do Encontro Internacional de Contadores de Histórias Boca do Céu, que desde 2001 já teve 8 edições presenciais e, recentemente, 2 edições online, o Boca do Céu nas Nuvens. A Regina Machado é autora de vários livros, entre eles A Formiga Aurélia e Outros Jeitos de Ver o Mundo, que foi publicado pela Companhia das Letrinhas, O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, publicado pela Companhia das Letras, e A Arte da Palavra e da Escuta, também publicado pela Companhia das Letras. Em breve, então, eu dou as boas-vindas aqui para a Regina. E o nosso outro convidado de hoje é o Giuliano Tierno. Giuliano também é um convidado muito especial, tem um trabalho muito bonito. É doutor e mestre em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. É sócio fundador da Casa Tombada, lugar de arte, cultura e educação. E lá ele é idealizador, coordenador e professor do curso de pós-graduação Lato Sensu, Narração Artística, Caminhos para Contar Histórias no Contexto Urbano, que é oferecida essa pós-graduação pela Casa Tombada, em parceria com a FAConect. É assessor do componente Arte do Ensino Médio, no âmbito da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, do ensino médio, e é autor de diversos livros também. Entre eles se destaca Narraticidade, Pensamentos sobre a Arte de Contar Histórias, hoje, pela editora da Casa Tombada, publicada em 2017. Bom, então, dito isto,
Lembrando que façam suas perguntas. Por favor, coloquem nas perguntas, é sempre bom se você puder o seu nome e de onde você fala, para quando a gente tiver esse momento de abrir ao público, a gente poder saber em que partes do Brasil e do mundo a gente está sendo acompanhado aqui. E eu, então, gostaria de convidar, para começar falando, a Regina Machado. Regina, por favor, junte-se a nós. Eu já me juntei, só que não está aparecendo, né? Agora sim. Espera aí, oh, um segundo, você está aparecendo. Bom dia, Júlia. Bom dia, Shirley. Bom dia, Juliano. Bom dia a todo mundo que está aí, que eu não sei quem é, mas que eu desde já, e fico imaginando que agora a gente está numa fase de imaginar as pessoas que estão junto com a gente, né? E é bom, porque a gente imagina o que a gente quiser, a gente imagina os rostos das pessoas que a gente quiser. Bom, eu não posso falar, né, que antes eu tenho que fazer isso que me pediram, que é a audiodescrição. Então, para as pessoas que estão aí, que não estão me vendo, eu sou uma mulher bem antiga, idosa, branca, de cabelos curtos, e estou usando brinco, e eu não sei se dá para ver na imagem, mas, enfim, mesmo para quem não dá para ver, para quem não pode ver, eu estou usando uma blusa colorida, estampada, de azul e branco. Eu devo dizer inicialmente que esses 15 minutos de atraso, que a Júlia Grilo muito delicadamente chamou de dificuldade técnica, se deve a uma dificuldade imensa que eu tive de conseguir entrar nessa conversa, não é uma dificuldade, várias dificuldades técnicas, mas que eu vou usar uma desculpa bem sem vergonha nesse momento, que é dizer, bom, já que nós estamos num assunto que é fora do tempo e do espaço, o que são 15 minutos de atraso, né? É só uma desculpa esfarrapada para poder ir pegando amizade com vocês, para começar a conversar. Eu agradeço muito a Poena, ter me convidado para participar desse redemoinho, e agora eu quero contar para vocês como foi que eu me preparei para encontrar o Juliano, a Júlia e todos vocês aqui nesse momento. O que eu fiz? Eu fui olhar para o título dessa conversa. E aí eu olhei e vi a retomada do conto em contexto urbano. E aí eu comecei a separar os 3 elementos desse título. A ideia de retomada, a ideia de conto e a ideia de contexto urbano. E comecei a perguntar para mim mesma, assim, o que ressoava cada uma dessas palavras dentro de mim. E é nesse sentido que eu quero, sobre isso que eu quero conversar com vocês, das ressonâncias que isso traz na minha história de vida, na minha experiência, mas como isso ressoa, né? O que tecido que eu posso tentar compartilhar com vocês para a gente poder conversar. Então, em primeiro lugar, eu separei a palavra conto, né? Como é que eu percebo essa frase, como é que eu ressalto a palavra conto? E a primeira coisa que me vem é aquilo que tem me acompanhado muito ultimamente, é como eu significo para mim essa palavra, como substância narrativa. E aí, para falar do que eu entendo por substância, eu recorro a uma imagem, a uma metáfora que eu tenho usado bastante também, já faz algum tempo, que é um recorte de jornal que eu vi de alguns arqueólogos que descobriram em urnas egípcias de mais de 4.000 anos atrás, encontraram, quer dizer, não é mais de 4.000, é de uma época distante, é isso que eu quero dizer. Encontraram urnas lacradas, e quando abriram essas urnas, elas estavam cheias de mel. E esse mel foi provado naquele instante como alguma coisa que estava perfeitamente bom para ser consumido, para ser comido hoje, como uma coisa absolutamente nutritiva, é como se ele tivesse permanecido como essa substância por tantos e tantos séculos. Então, imediatamente, eu penso no conto como equivalente a essas, como uma substância, porque o mel é uma substância nutritiva, acima de tudo, curativa, e tem uma série de funções importantes, né? E como que esse mel permaneceu durante
quanto tempo vivo dentro dessas urnas e possível de nutrir as pessoas. Aí eu penso no conto imediatamente com essa imagem, como algo que permaneceu vivo durante séculos, desde o início do primeiro grupo humano que existiu, e continua nutrindo as pessoas nos dias de hoje. E aí, ao mesmo tempo, eu penso que se eu posso, nessa brincadeira, pensar que os contadores de histórias de todos os tempos são as urnas que transportam esse mel, me aparece uma outra dimensão dessa ideia, que é como que os contadores vão transformando esse mel ao longo dos tempos. Então, não é aquele mel exatamente, mas é um mel transformado pela experiência dos contadores, das comunidades, das culturas, dos lugares por onde esses contadores, para onde esses contadores levam esse mel. Então, ao longo dos tempos, dos espaços das culturas humanas, é como se essa substância, ela permanece. E a minha pergunta em seguida é como que esse mel se mantém ao longo desse tempo? De quantas formas diversas esse conto mel se mantém? E aí eu penso, em primeiro lugar, que existe uma coisa que eu acredito, por observação, por experiência, por leitura, por uma opção de coisas, que não é uma coisa explicável, mas para mim ela é muito perceptível. É a ideia de que esse mel, essa substância, se mantém com um tipo de movimento subterrâneo. E que esse movimento subterrâneo, eu vejo assim, quando eu fecho os olhos, eu imagino esse mel correndo como rio. Mas não um rio, muitos rios com muitos afluentes debaixo do barro do chão, que são rios invisíveis, mas que são perceptíveis, como num fluxo que eu imagino como constante. E as formas, né, desses rios, desses afluentes, se transformam, se misturam, mas permanecem, que não é o conto, é a substância essencial do conto que eu vejo se mantendo como um movimento subterrâneo que atravessa tempos e lugares. E como exemplo disso, como que eu imagino essa imagem, ela me vem muito por uma experiência que eu tive também com a leitura, uma vez, do Sundiata. E essa epopeia Mandingue, que ela já foi transmitida das mais diferentes maneiras, até o Will Eisner, um cartunista americano, fez um Sundiata em cartoon, né? E ela foi resumida, enfim, se fez muita coisa, ela foi espalhada pelo mundo. E eu tive a ocasião de ler essa história num digeri autêntico, que se acostuma. Eu me lembro que em Burkina Faso eu vi muitos contadores de histórias recitando a epopeia do Sundiata em noites e noites seguidas, não é alguma coisa que você faz, ela é imensa, e eles todos, claro, sabem, por tradição oral, por transmissão oral, e aí eu tive a oportunidade de ler esse relato da boca de um contador tradicional, burkinabê, que escreveu, porque, claro, ele falava francês. Então, veja, as traduções, né, da língua da sua etnia original foi para o francês, e no livro em francês é que eu li essa epopeia. Tudo isso para dizer que, por mais que tenha havido muitas traduções, eu fiquei absolutamente impactada com essa leitura, por dois motivos. Um, que eu descobri ali uma coisa que muita gente sabe, mas que eu absolutamente não sabia, é que praticamente a origem humana, quase que todas as narrativas que a gente conhece, que a gente chama de maravilhosas, do encantamento e tudo isso, está ali, na África, e que as imagens são belíssimas, é uma quantidade enorme, até o Tolkien não fica nada a dever ao Senhor dos Anéis, nem nenhum dos europeus que a gente idolatra tanto, mas que é como se fosse ali a origem dessa capacidade imaginativa maravilhosa do ser humano, de uma riqueza de imagens. Eu falei, gente, como a gente é imbecil, né? A gente fica achando que tudo começou ali da Grécia para cá, imagina, ali tem uma beleza e uma quantidade mesmo de imagens de seres fantásticos, de natureza,
desafios, lutas entre o bem e o mal, é tudo muito, de uma riqueza muito grande. Mas o motivo, porque eu lembrei do Sundiata aqui, é porque a experiência de leitura, quando eu terminei de ler, eu percebi que essa história tinha me colocado num estado profundo de conexão com alguma coisa que eu não podia dizer o que era, mas que eu percebia que esse conto tinha tido esse efeito sobre mim. E que, portanto, é isso que eu estou chamando de um rio, ou de um conjunto, de uma constelação de rios que corre por baixo do barro do chão. É uma coisa subterrânea, que existe na história do ser humano, que mostra para a gente que essa substância ela tem a ver com conhecimento e com aprendizagem. É nesse lugar essencial, escondido por dentro das trajetórias dos personagens, das roupas, do céu azul, do monstro que aparece, lá por dentro, debaixo do barro do chão, existe uma construção simbólica, algo que realmente faz com que a gente tenha uma experiência de conhecimento, uma experiência de aprendizagem, quando a gente entra em contato. E para mim foi muito, muito impactante esse efeito que eu senti particularmente nessa leitura do Sundiata, como se fosse esse lugar subterrâneo com o qual eu estava entrando em contato naquela leitura. Bom, então essa é uma forma dessa substância se manter, mas ela também se mantém na superfície da história, né? Como um movimento que a gente pode dizer que é multi, inter, intra, transdisciplinar. Os contos, eles estão, eu vejo, aí a imagem que eu vejo não é do rio subterrâneo, mas é dos contos andando com uma linha na mão, sabe? Malinha, sacola, mochila, eles feito doidos, correndo, viajando para lá e para cá, de um país para outro e de um tempo para outro da humanidade. E nessas viagens, encontrando a antropologia, encontrando a medicina, encontrando a física, encontrando seja lá o que for, encontrando outros contadores, encontrando outras disciplinas literárias, enfim, é como se, por exemplo, e elas se manifestam, então, nesse nível mesmo superficial, que eu falo que é acima da terra, né, durante a história, o movimento da história, e aí a gente vê de quantas maneiras sempre os contos estiveram presentes, até nas coisas mais prosaicas. Eu tive notícia uma vez, num curso de inglês, que dava aula com contos do Nasrudin. Isso há 30, 40 anos atrás, até mais, né? Então, ao longo dos séculos, né, o Nasrudin foi sendo descoberto pelos ocidentais, outros personagens, As Mil e Uma Noites tiveram as mais diferentes traduções, feitas pelas pessoas dos séculos mais diversos. Então, esse material, ele também foi se transubstanciando, sei lá se existe essa palavra ou não, mas ele também foi encontrando e se adaptando e sendo outras manifestações e que se conservavam, às vezes, os princípios daquela narrativa, às vezes nem não, mas, enfim, se misturavam. Essa bagunça toda mantém também essa substância a conto ao longo da história da humanidade. E eu me lembro, que também eu vou dar um exemplo que também me impactou muito, é quando eu descobri num livro do Assis, que fez uma pesquisa sobre os contadores do Crato, e ele realmente levantou uma série de histórias, tem um corpus de mais de 100 histórias que estão naquele livro Contos Populares do Ceará, e aí eu descobri lá um conto que se chamava Divina Providência, e é uma história que eu adoro contar, mas que, aliás, eu prefiro contar a Divina Providência, e em vez de contar, se bem que eu gosto também de contar, o Cordeleiro Nurudim, que é a origem, uma das origens, claro, desse conto. Como que o Cordeleiro Nurudim foi parar lá no Ceará, junto com outros contos do Corpus das Mil e Uma Noites, e que também se espalha por outros, enfim, por outras coleções, mas, de qualquer maneira, é um conto que é uma recriação do povo brasileiro, do povo daquela região, em que é muito, tem um sabor, uma beleza e uma profundidade impressionante de trazer a divina providência para esse conto. E, é claro, isso aqui não é a hora de falar, mas, assim, é uma coisa muito visível, como que foi recebido e transformado esse conto por uma alma gentil, por
poética e profundamente religiosa desse povo maravilhoso, desse lugar do Brasil, né? Então, realmente, é uma recriação, a gente reconhece o conto, mas ele, né, ele veio de mala, eu não sei como que ele veio, se ele veio no camelo, no burro, veio nos mascates, para chegar no Crato e aí apresentar, eu trago isso, então, como um dos milhões de exemplos desse movimento intra, transdisciplinar do conto, da substância conto na superfície da Terra. E aí eu queria trazer mais um, tem muitos, né, muitas maneiras, mas eu queria trazer mais um para chegar exatamente nessa ideia de retomada, né? Ou seja, esse exemplo que eu acabei de dar é uma das formas da retomada dessa substância da superfície do mundo, mas eu queria trazer um outro tipo de retomada, que também é na superfície da história. É como se eu pensasse assim, agora vem uma outra imagem, vem uma imagem de uma planta, de que brota num determinado momento da história, uma plantinha que vai nascendo pequenininha, como que ela vem lá de dentro da terra, e ela irrompe em determinados momentos da história por motivos, por necessidades bem específicas, que eu também tenho a menor ideia quais são, mas que existem, daquele momento, daquela sociedade, daquele tempo. Então, esse terceiro movimento, eu chamei de um movimento de uma planta que brota do chão e se espalha como uma era, não era uma vez, uma era com H, e cria uma situação social, porque esses outros exemplos todos acontecem e vivem acontecendo, mas existe uma específica irrupção dessa substância que vem debaixo do chão para a superfície da história, e para criar alguma coisa naquele momento, para criar alguma coisa que se espalha mesmo. E eu acho que existiram infinitos momentos ao longo da história com essa natureza. E eu acho que, como exemplo, que é o que para mim nesse momento interessa bastante dentro desse título, é entender que existiram movimentos de renovação do conto, tanto na Europa como nas Américas, mais ou menos no final dos anos 70, do século XX. E esses movimentos todos, em alguns lugares, na França, por exemplo, eles nomearam, chamaram logo de renovação do conto, né? Em outros lugares, não tem esse nome, mas talvez tenha outros nomes, não importa, mas é um fato que eu observei. E eu observei por quê? Porque eu tive oportunidade de conversar com contadores, tanto nas Américas, principalmente no Canadá, tanto no inglês como no francês, no Toronto como em Montreal, como lugares com contadores de históricas das Américas, da América Latina, da América do Sul, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, e, de repente, eu comecei a perguntar para eles: escuta, quando você começou a contar a história? Em que época da sua vida, né? Eu comecei a contar mais ou menos no final da década de 70, ou começo de 80, era mais ou menos por aí que as pessoas falavam de quando eles tinham começado o seu trabalho de narradores. E eu falei, gente, que coincidência, porque eu também comecei nessa época. E aí não sei quem, e eu sei que na Venezuela, eu ouvi um pessoal que começou nessa época, na Argentina, esse movimento é da década, talvez até antes, que eu não conheço muito, mas eu acho que a Gilca que me conta, quando ela começou a aprender com uma professora argentina, isso já estava vivo no final da na década de 70 inteira, na Colômbia, em vários países que, se fosse um estudo sério, claro, a gente faria um levantamento, mas parece mais ou menos unânime a ideia de que, por volta do começo da década de 80, num ambiente culturalmente diverso, ao mesmo tempo que contemporâneo, foram produzidos as mais variadas questões, desde as mais particulares, por exemplo, por que um contador de histórias não ganha o mesmo que um ator na França? É prosaico, é particular, é lá deles, né? Até outras de caráter mais universal, tipo, o amor sempre está presente nessa substância dos contos. E muitas outras questões que começaram a se produzir em encontros e principalmente em festivais.
E eu comecei, então, a entrar em contato, não só com essas pessoas, mas ver as apresentações artísticas de contadores de vários lugares do mundo, e também de ler esse imenso material, que não é tão imenso, mas existe bastante coisa produzida, de documentos sobre encontros realizados. Tem um encontro que foi feito, a pergunta era por que é importante contar histórias no mundo de hoje? Com não sei quantos, foram 2 livros produzidos sobre as palestras que as mais diferentes pessoas de diferentes disciplinas falaram sobre esse assunto, né? Então, eu pude acompanhar isso, e as perguntas lá, digamos assim, que de uma época bem anterior do que aqui no Brasil, as perguntas eram: o contador deve ir para o palco? Deve fazer espetáculos? Deve modificar as histórias que conta? Deve entrar nas engrenagens dos festivais? Porque, como isso existe há muito tempo, eram questões. O Assam Kouyaté, uma vez, veio para o Boca do Céu e falou: não quero mais saber desse negócio de festival, não vou mais ser contador de histórias, no sentido, eu não quero ser consumido, eu não quero ser constrangido pela engrenagem dos festivais, né? Então, e nessas questões havia muitos tipos de engajamentos políticos, histórias de vida, que é uma coisa horrorosa, que virou um movimento, uma moda, né, de um determinado momento. As pessoas chegam lá a contar: eu nasci, eu casei, eu fui numa festa, eu conheci uma moça, e era uma coisa insuportável, que as pessoas contavam isso como sendo a ideia de renovação. Eu não quero contar conto popular, os jovens diziam, numa certa época, porque isso é coisa do passado, é coisa dos velhos, conto maravilhoso, eu quero contar a história de vida, pronto. Aí foram surgindo muitas modas, e muitas vezes a literatura oral tradicional era e é, até hoje, rejeitada pelos jovens, né? Isso não é um assunto para agora, eu estou apenas fazendo algumas contextualizações, que, em resumo, havia uma ebulição, né, e dessas questões, e essa ebulição rarissimamente continha um olhar curioso, um olhar realmente investigativo para o diverso, para o que acontecia em outras partes do mundo, como, por exemplo, as Américas, né? Ou as Américas, que eu digo, América do Sul e América Latina, especialmente. Como se fosse quase que coisa folclórica, onde não existe conhecimento, o conhecimento está lá, eles achavam, né? Isso já mudou bastante atualmente. Mas no tempo que eu encontrava, nenhuma pessoa desses contadores jamais perguntou para mim sobre o que eu fazia, né? Como que era o meu trabalho, como se fosse isso não é relevante, né? As pessoas das Américas vêm para cá para aprender conosco. Essa que era a maioria por mais que não fosse dito, né, isso estava nas entrelinhas de como a gente era tratado nesses lugares, né, nesses encontros de contadores. Então, aqui no Brasil, no final da década de 70, que foi quando eu comecei a trabalhar com os contos, eu encontrei apenas o Grupo Morandubetá, no Rio de Janeiro, e o Grupo Guaia, em Goiás. E nem encontrei as pessoas, na verdade. Eu peguei apostilas, o material que eles faziam nos cursos que eles davam. Mais para frente, no final dos anos 80, eu encontrei o Giba Pedrosa em São Paulo, e foi um grande abraço. Eu olhava para o outro e falava: você é contador de história? Eu também. Isso existe. Quer dizer que eu existo porque eu estou te vendo, e você existe porque... Enfim, a gente se reconheceu numa época que não tinha mais contador em lugar nenhum, a não ser, é claro, valorosíssimos contadores que a gente não conhecia, mas que estavam nas bibliotecas, nas escolas, faziam atividades para crianças pequenas, não é nem crianças pequenas. Existia aquele enorme preconceito e equívocos gigantescos sobre a função da arte de contar histórias, mas acontecia desse jeito, praticamente, era uma coisa geral, que a gente pode dizer. Hoje em dia também se modificou bastante essa visão estereotipada, mas ainda existe em muitos lugares. De qualquer forma, esse contato com o universo dos contadores, né, isso não existia, né? Isso realmente, naquele momento, depois do Giba, eu ainda conheci logo depois a Gilca Girardello, queridíssima amiga em Floripa, e que foi também um encontro fantástico de trocas das nossas pesquisas, das coisas que a gente acredita, e que permanece esse contato, né, de coração com o Giba, com a Gilca até hoje, né?
E todos eles, quando eu conheci, nesse comecinho, eles já estavam na estrada, desde antes, junto, quer dizer, havia muitos outros contadores que também faziam isso no Brasil, só que a gente não conhecia, nesse eixo pequenininho, Rio, São Paulo, o Sul, enfim, a gente não conhecia uma coisa que já devia estar existindo já há muito tempo, também por contadores urbanos, eu estou falando, não dos tradicionais, né, de pessoas que estavam inquietas, como nós, querendo entender melhor que substância é essa, mas a gente não conhecia ninguém, né? Então, vamos dizer que no finalzinho dos anos 70, existiu essa plantinha que começou a surgir, né? Na década de 80, ela teve uma força inicial, e a multiplicação como uma era pelos espaços se deu na década de 90, e dos anos 2000 aos 2021, onde nós estamos agora, existem plantações por toda parte. E agora, um exemplo desse tipo de plantação é exatamente onde nós estamos agora, nesse redemoinho, nesse encontro que reúne uma quantidade muito grande, né? O momento da quantidade de contadores e ações importantes. E é incrível, porque muitas dessas ações podem só existir porque existem coletivos de pessoas. Durante 20 anos eu tentei fazer um curso de formação de contadores de história na USP e nunca consegui, porque eles diziam só doutores podem dar aula, por exemplo, ou 50% de tem que ser doutores. Enfim, eu encontrei uma série de entraves, por quê? Porque eu estava sozinha. Não se faz nada sozinho nunca. E por mais que eu tivesse equipes, enfim, não era um momento propício para que hoje, por exemplo, a Casa Tombada é uma referência na formação de contadores de histórias, é ancorada nesse momento planta espalhada, nesse momento em que existem muitos coletivos, grupos, pessoas que se juntam e que se unem, como se uniram para fazer esse redemoinho de saberes, para que dessa força coletiva possam surgir outras plantas, né? E que isso realmente tem a ver com o momento histórico, tem a ver com situações, e eu imagino que isso tudo vem desse movimento, dessa irrupção no comecinho dos anos 70, dessa substância debaixo do barro do chão, para cumprir, e as pessoas sempre me perguntavam, mas por que você acha que isso acontece, essa espécie, entre aspas, de coincidência, em tantos lugares do mundo ao mesmo tempo? Eu não tenho a menor ideia, porque eu não sei explicar, mas eu posso dizer que eu percebo que a alma do mundo está seca, e é como se essa irrigação, essa água que vem das histórias pudesse estar pudesse estar criando uma situação de nutrição, como a gente fala isso? Quando a pessoa está com muita sede, de saciar uma sede de alma do mundo, né? E que eu acho que tem a ver com isso. Júlia, você está aí porque estou acabando o tempo? Só entrei para te avisar, que a gente combinou. Então, mais 4 minutos. Tá, e aí... Tá? Pode terminar com calma, era só para te dar um aviso mesmo. Tá bom, então agora eu vou entrar. Mas você contou desde as 9 ou das 9h15? Ou das 9h20? Não, desde a hora que você começou, só desde a hora que você começou. Ai, meu Deus. Tá bom, eu vou correr. Eu vou tentar. Eu já comecei a correr há uns 5 minutos, mas deixa eu ver o que eu pulo aqui. Termina de dizer o que você tem para dizer. Tá, então sabe o que eu vou fazer um pouco? Eu vou ler, para ver se eu consigo não ficar inventando coisa que eu vou falando no meio, né? E, então, quando me parece, né, eu estou trazendo esse terceiro movimento, que eu chamei de irrupção, né, que vem de uma necessidade do momento político, social, cultural da humanidade, e que vem, então, daí, esse movimento de renovação, ou retomada, né, de uma planta que nasce do chão, que é um chão muito antigo, e isso renasce aonde? Nas cidades do Ocidente. E eu quero olhar para essa palavra urbano e olhar, então, porque do título, de ângulos diferentes, mas que são complementares. Então, quando a gente olha para a história, assim, no Ocidente, bem importante falar isso, né? Só no Ocidente, que a gente teve de Grécia para cá, num voo rasante, nessa perspectiva que eu acabo de apresentar, para mim, o termo urbano se refere a algo efêmero,
Porque isso já aconteceu e acontece na história do mundo. Sempre vem uma renovação nas cidades do mundo, das épocas diversas. Mas eu chamo de efêmero, esse aspecto efêmero se refere para mim a alguma coisa que não dura mais de 200 anos. Ou seja, porque supra aquela necessidade e acabou. Como disse o Suassuna uma vez, ele falou, quem vai se lembrar da Lady Gaga daqui a 200 anos, né? Então, é como se esse movimento agora tivesse ligado bastante, no seu nascimento, aos mecanismos da sociedade de mercado e às questões que essa sociedade traz para os artistas, ou para o artista hoje, para o artista eminentemente urbano, né? E esse efêmero, ele se torna presente nas representações imaginárias coletivas, de um jeito, às vezes, surpreendente. Exemplo, eu estava dizendo as letras de uma palavra para um moço no telefone, que eu nem sei quem é, nem sei que parte do Brasil ele estava, mas ele me pediu para soletrar uma palavra, para um efeito bem burocrático de uma coisa que estava acontecendo. Aí eu comecei, A de amor, M de Maria, R de rato, e daí veio uma letra que era X, e daí eu disse X, e na hora eu dei um espaço assim, e quando eu dei esse espaço, ele falou X de Xuxa, e imediatamente eu pensei, meu Deus do céu, como assim que uma pessoa que não me conhece está falando X de Xuxa, sabendo que eu vou saber do que ele está falando? Então, é como se existe, estou falando o exemplo mais radicalmente, vamos dizer, inimaginável, de como esse imaginário coletivo está presente na nossa vida. Então, e quase que eu pensei, será possível que na hora que eu ia soletrar, eu ia falar X de Xuxa? É bem provável que fosse isso que eu fosse falar também. Por quê? Quem que é a Xuxa? Que importância que ela tem na minha vida? Nenhuma. Que significado? Nenhum. Porém, ela faz parte do meu imaginário coletivo e está dentro de mim. O que eu faço com isso? Quer dizer, esse imaginário coletivo efêmero, ele existe, a gente tem que reconhecer para não ser dominado por ele, né? E em todas as épocas são feitas traduções de narrativas tradicionais, em coletâneas, no Renascimento italiano, inglês, mais tarde, nas madames das cortes dos Luíses na França, todas elas de acordo com os costumes do tempo. Então, elas são mais ou menos efêmeras. Por exemplo, alguém sabe hoje quem foi uma tal de Madame d'Aulnoy? Não, mas por baixo do barro do chão, quem sabe as palavras enunciadas por ela, o modo como ela traduziu os contos, pode ter chegado até o recôncavo baiano, né? Então, é sempre esse movimento que existe, e claro que há obras que ficam e continuam vivas ao longo dos séculos, né? Nem preciso dizer a Odisseia, a Divina Comédia, o Fausto, etc., mas, ao mesmo tempo, de sertão em sertão no Brasil e em outros territórios do mundo, as palavras encantadas continuam a habitar as vozes populares e são passadas de geração em geração. A gente fica lá olhando para os livros, para os autores, para os de fora, mas isso continua acontecendo, né, no movimento da vida. E a gente pode se nutrir dessas palavras. Eu penso, então, o termo urbano a partir dessa outra referência, a corrente por baixo do chão que continua, que permanece. A arte narrativa como possibilidade de conhecimento e aprendizagem para o ser humano. É um conhecimento que não está dentro do conto. Não adianta ir lá perguntar o que é que ele está dizendo. Não, mas é um conhecimento que se faz dentro do ser humano e o transforma quando ele diz e escuta essa substância narrativa, né? Eu observei a trajetória do Giba Pedrosa inteirinha e eu conheço como que o Giba contava quando ele começou e como ele conta hoje. E eu posso observar como que o conto, ou a narração, a arte narrativa e a ação de narrar o transformou ao longo do tempo, que ele sempre foi um contador extraordinário, mas dá para perceber como que o ser humano dele conheceu a partir do contato dele com o conto, e conhece, né, até hoje. Então, eu acredito que entre as diversas possíveis traduções que cada época faz das narrativas tradicionais, aquela que se conecta, de algum modo, com a corrente subterrânea, com a fonte simbólica que impulsiona esse movimento por baixo do barro do chão, nos oferece uma tradução que atualiza o símbolo,
que é criação do tempo, arte narrativa, criação da arte da palavra, naquele específico momento histórico, que faz parte de um movimento vivo, de renovação e de renascimento. E aí eu quero terminar falando do Josilei de Souza, que eu percebi, com grata satisfação, que fez parte desse redemoinho também, e que infelizmente eu não pude assistir. Mas o Josilei foi um presente que a gente ganhou no Boca do Céu, porque a gente convidou a professora Sônia Queiroz para vir dar uma palestra, e eu recomendo, para quem não conhece, um livro maravilhoso e fantástico, que se chama Na Captura da Voz, que ela e a professora Maria Inês de Almeida fizeram juntas, de quase que a gente pode dizer que elas são umas professoras e pesquisadoras e narradoras, também artistas, que elas pesquisaram as edições da narrativa oral no Brasil. Esse livro é absolutamente fundamental para a gente, né? E quando a gente convidou a professora Sônia Queiroz, ela falou, eu vou, mas eu quero levar um professor que trabalha comigo na universidade, o professor Josilei de Souza, e que foi meu aluno, etc., que faz parte dos meus grupos de pesquisa, blá, blá, blá. Quando o Josilei chegou no Boca do Céu, foi amor à primeira vista para todos nós, né? Ele deu uma oficina junto com, não sozinho, porque ele também disse, eu quero trabalhar junto com pessoas do meu grupo, que se chama Grupo Movência, e a oficina dele foi absolutamente extraordinária. E o Josilei de Souza, a gente tem tido esse contato desde então, a gente foi estudar as pesquisas dele. Por que eu estou trazendo o Josilei de Souza? Porque ele é natural do Vale do Jequitinhonha, nasceu lá, portanto, ele tem na vida dele, na pele, nos pés, no jeito de falar, nos olhos, toda a experiência de ser alguém daquele lugar, que sabe aquela fala por experiência de vida, e que traz na pesquisa enraizada na terra, e naquela cultura fantástica, que é uma cultura absolutamente tradicional, e como que ele traz, junto com o seu grupo, que comunga das mesmas ideias, né, um conto tradicional, e ele o recria, transcria, como eles gostam de falar, para uma realidade urbana contemporânea. Então, se você tiver a oportunidade de achar os contos que eles colocaram nas redes sociais, então tem o conto do Jabuti, O Nome da Fruta, o que você vê são desenhos, imagens de um artista, que quando você vê aqueles desenhos se movimentando na tela, as cores, as linhas, os traços, e você vê esses desenhos enquanto a pesquisa das vozes dos narradores vai acontecendo no fundo, junto com a pesquisa musical. Então, é uma arte contemporânea que se utiliza dos meios contemporâneos e, ao mesmo tempo, está profundamente enraizada na cultura tradicional do Vale do Jequitinhonha, né? Que ela é completamente conectada com essa substância debaixo do barro do chão, que eu estou dizendo, né? Aí, o que acontece? Essa experiência de arte da palavra que eles produzem como artistas e pesquisadores, querendo responder essa pergunta, como é contar histórias hoje, né, nesse mundo urbano. Então, essa pesquisa, para mim, ela responde a muitas perguntas que eu tenho feito sobre as relações entre o mundo encantado da cultura tradicional e o mundo desencantado da contemporaneidade. E eu acho que eles são uma grande testemunha, tem muitas outras, mas eu queria trazer um exemplo de cada coisa que eu estava falando, né? Acerca de uma criação da arte da palavra no mundo contemporâneo. Então, na verdade, quando eu penso na retomada do mundo urbano, a minha pergunta é diferente, nem quero dizer que é diferente, a minha pergunta eu não questiono a fonte, a ancestralidade, como matriz e documento simbólico, com a sua função fundamental para o conhecimento humano. O que eu quero saber é como é que eu posso aprender a traduzir, como a folha da música do Caetano, a folha que traga e traduz, como é que eu posso atualizar, no sentido do rito, que atualiza o mito, como é que eu posso, então, atualizar essa substância mel, de modo que as palavras que saiam da minha boca, elas possam ser verdadeiras, no meu ser, e não arremedos, espantalhos, fantoches e caricaturas. Então, para isso, eu preciso me aprender como ser humano, já que é num certo lugar da humanidade que eu posso encontrar um irlandês, um tailandês, um Yanomami, um burkinabê e qualquer criança desse mundo de Deus.
Essa é a ideia de preparação que me é cara. Preparar-me não para tirar 10 na prova, mas para estar despreparada, isto é, disponível para um instante. E desse ponto de vista, o urbano para mim se torna efêmero, já que é apenas uma das dimensões que me acontecem nessa vida. Eu me preparo enquanto experimento viver dimensões políticas, históricas, geográficas, psíquicas, cósmicas, de comunhão com a natureza, que constituem a minha presença nesse mundo. Tudo isso em encontros dentro das histórias, encontros comigo e com os outros seres humanos, indissociavelmente. Não existe nada sem o outro, ninguém existe sem o coletivo. Então, finalmente, eu acredito que o tecido da palavra encantada, simbólica, de fantasia, que alguns chamam de literatura oral, oralitura, poesia, metáfora, dito bem dito, fala do invisível, o que não existe em nenhum lugar, em nenhum tempo, a não ser ali naquele instante, esse tecido que junta um retalho que vem do vestido da rainha Balquis, com outro retalho que vem do conto do nome da fruta do grupo Movência, que acaba de ser inventado, tudo isso bem longe dos olhos duros das nossas consciências críticas, esse tecido pode ser dito no Sudão, em Quioto, no Maputo, no Crato, no Uzbequistão, costurado pelos artistas da palavra com um fio inesgotável, transparente, inusitado, que nunca existiu antes e nunca vai existir outra vez. Nas vozes que reconhecem verdadeiramente seu lugar no tempo em que nos foi dado a viver. E eu só espero aprender isso, né? Reconhecer esse lugar no tempo que me foi dado viver. E desculpem que eu passei muito da hora, mas eu quero agradecer a vocês terem me emprestado os seus ouvidos, e agora eu vou escutar o Juliano falar. Muito obrigada, gente. Obrigada, Regina. Desculpa eu de aparecer aqui e ter que te dar o tempo. Não dá vontade de deixar muito chato isso, da gente ter um tempo para fazer isso. Devia ter a manhã inteira. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. A gente precisa encaixar as coisas, então, uma pena. Dá vontade de ficar ouvindo e sem nunca acabar as coisas que você estava falando. Fiquei pensando aqui, quando eu tiver que dizer o X de quê, vou dizer rapidinho, X de outra coisa. Vou lembrar de você na mesma hora. Vou dizer X do shot. Bom, pessoal, então agora, muito obrigada, Regina. Daqui a pouquinho a gente volta com a Regina também aqui para a nossa conversa, no final, né? Desculpa, o que eu faço? Eu saio daqui, saio, né? Você precisa só desligar a sua câmera, só isso. Que aí agora o Juliano vai falar, ele vai abrir a dele. E depois... Bem-vindo, Juliano! Isso. Não está Juliano, desligando. querido, junte-se a nós, por favor. Viva, viva! Bem-vindo! Bom dia, que bom, que bom. Deixo vocês com o Juliano. Pessoal, só lembrando, eu avisei no comecinho, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação ou pergunta para eles, tá? Podem escrever aí no chat do YouTube mesmo, e no final a gente vai ter um tempinho para isso. Juliano, a palavra é sua. Viva, viva, Júlia! Então, antes de eu começar aqui, antes de começar a falar qualquer coisa, né, eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, com pouquíssimo cabelo, uso barba, tenho um cavanhaque já grisalho, estou vestindo uma camisa branca, atrás de mim tem uma estante com livros, com uma placa, Rua Marielle Franco, em destaque. É uma alegria imensa estar aqui. Agradeço a todas e todos que estão aqui conosco, a imensa Regina Machado, por esse momento que eu acho que é impactante, né? Impactante. Eu fiquei assim sem palavras e pensei, talvez acho que o melhor que eu pudesse fazer fosse abrir o microfone e dizer, Regina, continua. A gente marca outro momento para eu entrar contigo aqui, porque realmente foi muito impactante essa fala, foi um sobrevoo imenso, né? Profundo
e tão simples. Na verdade, esse jeito que a Regina consegue, eu acho que tem a ver com essa substância mel, que ela está tão próxima e que tão lindamente transpira, né, transborda. Então, eu queria agradecer imensamente ter podido ouvir tudo que eu ouvi. Eu acho que todas e todos também devem estar impactados pela fala, né? Bom, outra grande honra, né, de estar aqui é estar ao lado da Regina, que, como ela mesma verbalizou, esteve e está desde esse momento onde ela localiza, né, ela percebe empiricamente e a partir de conversas que é no final dos anos 70 que a gente encontra esse eco, né, esse movimento, sei lá qual a palavra, cada lugar, como disse a Regina, vai nomear de um jeito essa retomada do conto. Talvez eu vá fazer um recorte do recorte do recorte. Eu me preparei assim para, de alguma forma, me colocar no lugar de pesquisa, né? Então eu vou, talvez assim, fugir um pouco do tom, porque eu vou tentar recortar um pouco esse interesse em localizar esse dado efêmero que Regina ressalta, que é o contexto urbano, para, de alguma forma, trazer ou tentar contribuir para quem aqui também tem pesquisado as questões das cidades, dos contextos urbanos, sobretudo no nosso território. Então, para começar, né, eu tentei fazer um percurso, mas antes de iniciar, eu queria pedir 1 minuto de silêncio, se vocês me permitem, a 3 grandes artistas contemporâneos, urbanos, para mim, pessoas da mais alta reverência, que faleceram ou que foram encontrar os encantados, que é então Nelson Freire, Maria Amélia Pereira, Apel e o grande artista Jaider Isbell. Gostaria que a gente fizesse, por gentileza, 1 minuto de silêncio. Cada uma dessas pessoas, e milhares dessas pessoas, que vivem nas cidades, nestas cidades, criaram e jorraram, talvez, essa substância mel que Regina também descreveu. Para a gente tocar, então, nessa ideia da retomada do conto em contexto urbano, a partir dessa minha leitura, eu queria fazer uma primeira diferenciação, né? Porque quando a gente começa a tocar em questões, assim, em conceitos e tal, às vezes a gente divide isso com algumas pessoas e as coisas que a gente diz podem ser traduzidas e devem ser traduzidas de acordo com a experiência. Então, eu gosto sempre de retomar por que eu opto por chamar de contexto urbano, de narradores urbanos e não narradores contemporâneos. Por uma simples razão. Acho que até porque Regina apontou, a gente tem uma proliferação, né, uma roça, né, de muita gente que roçou lá atrás, e que no meio da roça pode surgir muitas coisas, né? Tem frutos, tem praga, tem tudo numa roça, né? E eu gosto de diferenciar porque, às vezes, a ideia progressista, a ideia de evolução, né, de que a gente está numa linha que a gente está evoluindo, ela é muito perigosa, né? Então, quando eu digo assim, contador contemporâneo, eu posso estar falando e tentando, de alguma forma, localizar que os narradores que são vistos, ou que saem para ser vistos, né, que estão, em geral, nos centros urbanos, naqueles mais populosos, e que têm mais recurso, que têm mais dinheiro, incluso para ter atividade cultural, são os narradores, assim é o narrador contemporâneo. E a contemporaneidade é a simultaneidade de tempos, né? Então, os contadores tradicionais, os contadores dos povos e comunidades tradicionais, os contadores indígenas, os contadores de Burkina Faso, como Regina
lembrou, os contadores das aborígenes, os contadores dos campos, das áreas rurais desse país, são contadores contemporâneos, porque se estão vivendo na nossa época, são contemporâneos. Então, eu vou tentar aqui falar dos contadores urbanos, né? Falar um pouco desse contexto urbano, no qual, bem Regina lembrou, dessa efemeridade. Então, para ir para trás, né, ou para localizar essa minha fala, eu vou ali no Brasil dos anos 70, até para, de alguma forma, dialogar com o que Regina tão bem, né, tão deliciosamente, como imagem, trouxe para a gente a partir da sua própria experiência. Em 1970, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes, né? Ou 96 milhões. Eu falei 90 milhões porque 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve excelência. Esse era o hino, né, brasileiro. Nós estávamos no auge, né, de um processo de industrialização que começa nos anos 30, e a gente tem, neste território imenso, uma quantidade de migração, um movimento migratório, e que a gente poderia dizer, eu poderia recortar esse momento, final do século XIX, início do século XX, poderia falar da década de 40, mas estou recortando os anos 70, porque a mim me interessa dialogar com os outros movimentos pelo mundo, né? Para a gente localizar, então, essa retomada do conto e contexto urbano. Então, se em 1970 nós éramos 96 milhões de habitantes, vamos entender, então, que em 2018, o Brasil não faz censo há 3 anos, vocês devem saber, devem acompanhar que país estamos vivendo, mas em 2018 nós éramos 213 milhões de habitantes. Veja, se em 1970, no meio de migrações, que eu já vou falar um pouco mais sobre essa palavra, nós estamos vivendo uma população que é a metade do que temos hoje, a metade ou menos da metade do que temos hoje, essa população, ela está vivendo um movimento que é um movimento de migração, por vezes forçoso, de maneira física, né? Ou seja, a gente passando fome, que precisa se mover, como qualquer diáspora pelo mundo, né? Eu preciso mover, eu preciso sair da terra, eu preciso desenraizar de onde vivo pela minha sobrevivência, ou por uma imagem idealizada dessas migrações, né? No caso de construção de Brasília, a gente vai entender que teve uma mistura desses dois mundos. No caso da industrialização, no sul e sudeste do país, e mais localizadamente na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, nós temos essa migração que também está misturada com esse imaginário que Regina tão bem lembrou quando ela foi falar com a pessoa soletrando, né? E o X, que veio Xuxa, essa entidade da indústria cultural que nos pega. Nos anos 70, a gente tinha essa grande proliferação de um imaginário efêmero, sem necessariamente eu localizar para que me serve saber dessa história, mas ela já faz parte do meu imaginário, pelas telenovelas, pelo imaginário midiático, sobretudo pela imaginação televisiva, de uma ideia do Sudeste para as pessoas nordestinas, por exemplo, né? Uma migração muito forte, muito pungente, extremamente adensada nesses grandes centros urbanos, né? Nesses grandes centros urbanos que eu citei e outros centros urbanos pelo país. Esse adensamento de gente, essas migrações, que eu acho que quando eu falo migração forçosa, eu estou dizendo mesmo daquela imagem do Vidas Secas, o Fabiano, sabe? A ideia de que onde quer que eu mexa, eu não vou encontrar comida. Ou a migração idealizada, como se eu pensasse assim, Clarice Lispector, em 1977, né, um pouco antes do seu falecimento, naquela intuição de instante, né, naquele mel, aquela substância mel. Eu jamais vou tirar essa imagem, Regina, eu peço perdão por estar me apropriando dela, mas eu juro que eu vou sempre, com um desejo ético, citá-la. Então, com essa intuição de instante, né, do seu tempo, Clarice cria a Macabea, né, que é essa nordestina que migra pela idealização, né, que migra porque o sonho é comer um cachorro quente, que a alegria é comer um cachorro quente. Então, essa violência simbólica que faz com que esses corpos se desloquem, vários corpos se desloquem de tempos e espaços, né, e que vai, de alguma forma, adensando as cidades. Mas por que eu estou falando disso? Porque esse movimento, ele produz violências, né? Porque esse apinhamento de gente e essas migrações vão traduzir, de alguma forma,
nesses corpos, a ideia de que aquilo que eu trago comigo não tem valor, porque eu tenho que encontrar esse outro. Eu tenho que ser, de alguma forma, encontrar o sentido para que eu possa trabalhar neste outro que me diz coisas que eu não entendo, porque não é da minha cultura. Então, eu vou, de alguma forma, esquecendo esse passado, esse manancial, ou soterrando mais, talvez, essa imagem que Regina traz do debaixo do barro do chão, né? Vai ficando cada vez mais por debaixo do barro do chão, e, portanto, eu vou ficando nesse lugar superficial, mas no sentido de encontrar as ressonâncias e um encontro cultural, né? Um encontro desta cultura que me é apresentada nesses centros urbanos, e, de alguma forma, vou silenciando essas histórias e de alguma forma, desencontrando esse mel, né? Não sabendo mais o caminho para encontrá-lo. E, portanto, encontrando novas narrativas. Esse adensamento de gente, vamos lá olhar os anos 70, e eu vou falar em números gerais, porque pode ter algum geógrafo aqui me escutando e vai dizer assim, Juliana, não é bem assim, e eu já vou dizer o que não é bem assim. Em 1970, se éramos 96 milhões de habitantes, 80% da população em números gerais estava nas áreas rurais e 20% nas áreas urbanas. Em 2018, com 213 milhões de habitantes, 90% das pessoas estão nas cidades, 10% no campo. Onde que eu vou dizer que não é bem assim? Não é bem assim porque a cidade que eu estou agora, por exemplo, Bragança Paulista ou Belo Horizonte, as fronteiras entre rural e urbano são muito tênues, né? Mas no caso de um grande centro urbano como São Paulo, não, né? A gente sabe que é muito concreto o apinhamento de gente e o soterramento das histórias. Então, eu entendo, muito parecido com Regina, de que há uma intuição de instante, de que há uma erupção de uma necessidade vital humana a partir dos anos 70, justamente por esse movimento que está acontecendo, esse movimento, de alguma forma, de uma espécie de um apagamento das memórias, de uma necessidade que vem como um fenômeno que é social, um fenômeno que é cultural, um fenômeno que é espiritual, né? Por que não dizer, de pessoas que, de repente, passam a contar a história. E é inegável citar essas pessoas que Regina já citou, né? A própria Regina, que tem essa intuição, a partir do encontro com esse outro, né? A Regina falou do encontro com o Giba, não contou do encontro com o Dan, que eu adoro quando ela conta essa história, do Dan Yashinsky, que eu acho que é isso, ir reconhecendo em territórios diversos seres, pessoas que estão preocupadas com isso que está subterrâneo, com isso que a gente não pode, que não podemos fazer como espécie humana, nos desfazer em hipótese alguma, que é o exercício da linguagem, que é por meio do exercício da linguagem, esse dado que é lido aqui pela Regina como a substância viva da vida, eu diria que esse é o nome que Walter Benjamin vai dar no narrador, um texto de 1936, né? Ele vai chamar de substância viva da vida, né? Essa substância que foi dado como imagem para Regina, essa substância, esse mel, lindamente nessa metáfora que ela nos presenteou aqui, é aquilo que também, do meu ponto de vista, Walter Benjamin vai chamar da substância viva da vida, né? Quando ele vai tratar do tema da sabedoria, do tema do aconselhamento. Então, para quem tem interesse em pesquisa, é um texto chamado O Narrador, Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, um texto de 1936, 4 anos antes do suicídio do Walter Benjamin, na fronteira da Espanha com a França, porque ele seria morto pelos nazistas, né? Então, essas imagens trazidas aqui, quando eu conto, por exemplo, nesse exato momento, numa metalinguagem, essa imagem de que Walter Benjamin suicida porque seria morto pelos nazistas, né? É para dizer que esse Walter Benjamin, que intuiu seu instante da vida urbana, pelo desaparecimento da narrativa, dessa substância viva, para o Walter Benjamin, que não viveu o século XX, né? Que não pôde, que não teve a chance de viver pós-guerras, né? Que não teve a possibilidade de olhar para esse ressurgimento, para essa retomada, por esse fenômeno que é retomarmos, de alguma forma, o encontro com a substância viva da vida, aquela que ele descreveu como em desaparecimento. Esse Walter Benjamin foi esse ser que foi atravessado por essa
por uma das maiores perversidades da história humana, que passa a ser legado nosso. E que, portanto, nós que vivemos em espaços urbanos, estamos atravessados, né, nessas cidades apinhadas de gente, atravessadas por violências, por silenciamentos, estamos atravessados também por essas histórias que a humanidade como um todo também foi atravessada. Então, os fascismos, os nazismos, todos os totalitarismos, eles não desaparecem, né? Eles viram legado. E aí é importante que a gente sempre reflita qual é a nossa toma de decisão, né? Como diz Hannah Arendt, na crise da educação, quando alguém nasce, este que nasce, esta que nasce, espera da gente uma decisão, né? Qual é a nossa decisão? Nós vamos afirmar essa substância viva da vida ou nós vamos negar a essa pessoa que chega a substância viva da vida? Então, acho que esse tem sido, na realidade, na retomada do conto, uma das questões, para mim, fundamentais, né? Quando Regina fala, existe muita estereotipia, ainda muitas formas de apreender a casca do movimento do conto, né? A forma, né? Ela está, para mim, dizendo também, a mim ressoa a fala da Regina, como algo de um chamamento para quem conta história, num espaço urbano, ou seja, que aqueles que retomaram o conto no contexto urbano, nesse espaço da efemeridade, como bem Regina registra, uma retomada ética, uma retomada estética, uma retomada política e uma retomada poética, né? E eu vou tentar abrir um pouco essas palavras. Uma retomada ética, porque diz respeito a conhecer-se e a saber que afetos circulam por mim em relação ao mundo que eu vivo, como sou afetado pelo mundo e como afeto o mundo, ou seja, um contato profundo com as afecções, né? Então, portanto, não adianta eu delegar para o outro, para outra, que não está sendo ético, é retomar a nossa ética, né? É político, porque tem uma ação no mundo, neste mundo que é superfície, neste mundo onde a gente aparece, né? Ele é político, então, quando a gente traz para a universidade a discussão dos contos e da substância viva da vida, ou essa substância mel que a Regina também nos apresenta, de alguma forma, um ato político, de ocupação no ato, né? E ao invés de estarmos discutindo aqui outras coisas, estamos discutindo esta importância. Depois, político, né? Eu falei. Depois, estético, porque passa, não à toa, chamarmos, né, no espaço urbano ou nas cidades, nesse desejo de retomar diante dessas brutalidades todas, dessas violências do mundo da mercadoria, tão bem descrito pela Regina, essa necessidade de dar forma ou de perceber a essa substância e dar forma a ela, seja na performance, que é uma palavra que passa a ser aderida, né, pelo campo da narração, seja por outros movimentos, né? Eu acho que eu queria fazer um parênteses antes de entrar na imagem poética, a dimensão poética, que é, por exemplo, este movimento que a Regina e tantas outras pessoas fazem, mas acho que a Regina em especial, porque faz isso na continuidade, né? E faz isso na militância, eu vou chamar de militância, não sei assim se ela nomeia, mas que é trazer diversidade de narradores para se olharem. Trazer diversidade de territórios e de experimentações sobre o campo da narração, para que a gente perceba que há muitas formas de contar, talvez 7 bilhões, de acordo com a quantidade de gente que existe no mundo, e, portanto, perigo, alerta, perigo, alguém me ensinar a contar história. Perigo, né? Alguém dizer que assim se conta história, ou me dar 10 regras de como contar história, porque talvez nós estejamos caminhando para a casca, e não para essa retomada ética, estética, política, e agora, então, a dimensão poética, que é esse vir a ser, que é essa singularidade, que é esta forma que Regina conta de um jeito, Juliano conta de outro, Gislaine Matos conta de outro, Gilca Girardello conta de outro, Giba conta de outro, falando da mesma substância, mas na sua poética, na sua forma singular de retomar o conto, né? Eu vou aqui, já caminhando para o final da minha fala, dizendo, então, que uma das importâncias de discutirmos, do meu ponto de vista, a retomada do conto no contexto urbano,
nessa efemeridade que pode durar 2 séculos, lindamente descrita pela Regina, é porque nós somos seres oriundos desse campo. Nós somos seres da cultura letrada, ainda que a gente possa ter muita admiração pela cultura oral, nossa transmissibilidade passa pela cultura escrita e pela cultura literária, pela cultura lida. Somos seres que não podemos abrir mão disso, porque somos constituídos desta matéria. Para além da escuta, para além de todos os canais que precisamos, os contadores e as contadoras de histórias que vivem nas cidades são atravessados por este meio. Outro ponto fundamental é lembrarmos que na nossa comunidade, que não existe, né? Como diz o George Agamben, a gente está em busca de uma comunidade que vem, quem vive nas cidades, ou seja, nós não temos uma pedagogia do instante que nascemos para ritualizarmos as nossas palavras e entendermos que a palavra é sopro, que a palavra ela diz muito mais do que estamos dizendo, de que o corpo está transpirando pelos poros a minha ética, a minha política, a minha estética, a minha poética permanentemente. Então, nós que não temos essa comunidade que vai nos ajudando, né? A gente tem, assim, alguns dispositivos, né? Como poderia chamar a escola, a gente tem o dispositivo biblioteca, a gente tem o dispositivo família, por vezes o dispositivo religião ou igreja, ou doutrina ou filosofia, mas nós não temos um sistema comunitário como tem as comunidades das etnias indígenas Bororo, Chavante, ou como tem as pessoas que vivem na África ou nas primeiras nações do Canadá, ou quem vive muitas vezes como comunidade ribeirinha, ou em várias comunidades por esse país, em que essa pedagogia, que eu estou chamando aqui de pedagogia, desde o nascimento é passado, é transmitido de geração a geração. Não, nas cidades nós estamos falando de lugares atravessados por violências, atravessados por silenciamentos. Então, a dimensão de constituição de comunidade passa pela dimensão artística, passa por pessoas que se organizam na experiência, que se põem em profunda prova, né? E aqui eu vou dar uma dimensão, talvez, outra para o artista, que não seria artista como alguém genial, né? Alguém sensível, não. É alguém que se põe a serviço do seu tempo, da sua época, do seu território, seja ele qual for, e por meio desse colocar-se a serviço do seu território, pode ser uma passagem, pode ser um território de passagem que vai dar forma, que vai ter ato, que vai ter uma singularidade, evidentemente, mas para este mel, para essa substância viva da vida, como disse Walter Benjamin, ou como bem elucidou a Regina Machado aqui na fala brilhante que ela fez um pouco antes da minha. Então, essa dimensão artística como um exercício das linguagens, como um exercício de que por meio, como somos seres de linguagem, por meio da experimentação das linguagens, a gente possa encontrar o melhor caminho para esse fluxo acontecer e para que essa comunidade se estabeleça. Ou seja, para que a gente, nem que seja de maneira efêmera e por segundos, constitua um sentido comunitário, um sentido de transmissibilidade. Portanto, o artista passa a ter essa responsabilidade, o artista da palavra, a responsabilidade ética, estética, política e poética, né? Eu vou lembrar aqui também, para concluir, que o Ailton Krenak, esse grande líder indígena, não à toa nos ajuda a pensar essas dimensões simbólicas da dimensão política do ato de contar a história. Porque o ato de contar a história, de alguma forma, é uma linha muito tênue, pode parecer, né, como a gente também espremeu muito essa imagem perto das crianças, né, como uma fase da vida, pode parecer para muitas pessoas que estão fora do campo, que estão fora dessa prática do conto, desse lugar de contato permanente com essa substância viva da vida, pode parecer uma coisa assim um pouco decorativa, ou um pouco de entretenimento, de desviar a atenção do mundo, que está tão ruim, né? Está tão ruim. Então vamos ter um momento de prazer, vamos dar um escape. E o Ailton vai dizer assim, na Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele vai dizer assim, quando nós, né, ele está falando dos indígenas, quando nós falamos que o rio é sagrado, as pessoas dizem nós brancos e pessoas que estão numa certa superficialidade, e muitos de nós podemos estar, eu posso estar em muitos momentos nessa superficialidade, se perdemos a atenção, né? Ele diz assim, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles,
quando dizemos que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem nós brancos. Não, uma montanha não fala nada. Mas olha o que ele vai dizer do âmbito político de contar a história. Esse é o âmbito político, num tempo em que nós estamos lidando com a savanização da Amazônia, né? Com a escassez o rio seco. Eu tentei anotar a imagem aqui, me escapou, esse rio seco que Regina traz, né? Ele diz assim, quando despersonalizamos o rio, quando despersonalizamos a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares. Nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista, mercadoria. O papel contemporâneo de um narrador de história que vive nas cidades, nos seus contextos urbanos, nesta minha fala, seria como uma tese que eu gostaria muito que fosse conversada, né? Que a gente pudesse conversar mais e mais tempo, seria, do meu ponto de vista, retomar a alma, né? Retomar a alma, a substância viva das montanhas, dos rios, das árvores e das florestas. Então, acho que é isso. Queria agradecer profundamente a oportunidade de poder partilhar essa manhã com alguém que eu admiro profundamente, que é a Regina, ao lado da Júlia, que é uma pessoa que eu aprendo um monte com o que ela produz e a forma que ela vive, e a todas as pessoas que planejaram, que estruturaram essa jornada redemoinha de saberes. Muito agradecido e que possamos fazer uma prosa aqui agora. Muito obrigada, Juliano. Muito obrigada. Que belo encontro aqui, as falas de vocês. Regina pode chegar também? Pode abrir a sua câmera? Vamos ficar nós três aqui junto com a Gabriela. Eu fiquei pensando aqui, né, essa sua fala final do Krenak, o que você trouxe que o Krenak fala, né, de como que isso se conecta com o que você falou sobre esse apinhamento das pessoas nas cidades e de como nós somos as pessoas que vivem nesse contexto, né, atravessados por tanta violência e silêncio, de como que tem, na verdade, uma despersonalização das próprias pessoas, no sentido de se desconectar dessa substância da vida, né, que a Regina apresentou aqui, que os contos seriam esse mel que corre debaixo do barro do chão, que é um aspecto dessa substância viva da vida, né? É muito por aí, né? Eu compreendi, foi muito bom ouvir você falando, assim, que eu pude hoje realmente ter a oportunidade de compreender um pouco. Eu sempre ouço, assim, eu vinha ouvindo, né, que se trata de que vocês têm esse estudo do contador de histórias no contexto urbano, e hoje ficou mais claro, bem mais claro para mim, essa abordagem, assim, né? Que é isso, desse contexto urbano, como esse apinhamento, né? E o que surge a partir daí, né? De necessidade, enfim. E eu fiquei pensando, antes de ir para a pergunta, nós temos uma pergunta aqui, nessa efemeridade, né, do contexto urbano que a Regina trouxe, a gente hoje tem também uma outra coisa que sem dúvida, totalmente efêmera, mas que nos atravessa nesse momento, que é esse contexto digital, né? Que em algum momento a gente vai olhar para isso, né? E a gente agora, imagina, a gente realizou 2 edições do Boca do Céu, por exemplo, nas nuvens, né? Num contexto digital, a gente nunca imaginou, mesmo nós agora aqui. Então, isso, quando a gente pensa, né? O tempo, o lugar e as relações entre as pessoas, né? Como que isso aqui é um novo lugar, é uma forma de estar num lugar que se inaugura, né? E, ao mesmo tempo, como que esse excesso de tela e de estímulos digitais contribuem para um apagamento da memória gigante, né? Nossa memória vai ficando cada vez pior, né? As crianças já não sabem, não lêem. Eu estava conversando ontem num curso de histórias aqui que a gente está dando na Escola Granada, com o professor de escola, e como as crianças já não leem mais, não sabem fazer uma pesquisa, é tudo copiar e colar. Então não tem esse lugar de saber, da memória, de conhecer, né? Que dirá da minha experiência pessoal, de fazer contato com essa experiência, né?
Então, como é precioso e necessário esse contato que a gente tem com as histórias de tradição oral enfim, cada vez mais, né? Pensando, inclusive, nesse nosso tempo que se espraia para o digital, né? Bom, posso ir para a pergunta que nós recebemos, então, antes de a gente parte dessa pergunta, e daí vocês podem conversar um pouco mais, estando os dois juntos aqui. A pergunta veio de São Paulo, da Elo Loski. Eu acho que é assim que se fala, né? Loski? Loski. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome da Elo. Que ela pergunta para vocês dois: se já há um aumento de narradores submergindo do subterrâneo e se reconhecendo, por que a população em geral ainda desconhece essa arte nos contextos urbanos? Essa foi a pergunta da Elo, e se vocês quiserem falar alguma coisa a respeito, não sei se responder a pergunta, mas o que essa pergunta suscita aí de pensamento para vocês? Regina, seu microfone. Achei que eu tinha ligado ele. Agora você desligou de novo, você apertou 2 vezes. Agora foi. Não, agora desligou. Foi. Não, desligou. Só toca uma vez. Então, pronto. Juliano, vai, você. Sério? Estou falando para você. Vamos lá. Olha, Elo, é difícil responder uma pergunta assim. É muito difícil. Eu acho que faz noite, né? Faz noite, mas a gente canta. Faz noite, mas a gente canta. Sabe? Faz escuro, mas a gente canta, da Bienal. Eu acho que essa intuição, eu gosto muito de pensar que a gente vai sacando umas intuições do instante, assim, né? Eu não sei, eu não consigo te responder essa tua pergunta, não sei, porque eu estou no escuro como todo mundo, imagino, esteja no escuro nesse momento, né? Não tá bonito a superfície, a superfície não tá bonita, né? E eu falo assim porque eu acho que eu sou um pessimista teórico, mas eu sou um otimista prático, sabe? Eu gosto muito da vida, sou um apaixonado pela vida. Então eu digo assim, faz escuro e que a gente continue a cantar, sabe? Continue a cantar. Mas eu acho que agora nós estamos tendo um convite, né? Nós estamos recebendo um convite, que é um convite a não perder tempo, né? A localizar a nossa existência no tempo histórico, né? Não é mais assim a nossa existência. Assim, eu localizo a minha existência no tempo histórico. Esse nós estamos tendo chamado coletivamente para isso, né? E precisamos olhar para isso, do meu ponto de vista. Agora, como responder essa pergunta, não imagino. Então, eu também não sei responder, mas eu me lembro muito, quando você fala do Benjamin, é como se fosse um exemplo desse fenômeno, que a gente pensa o que a gente puder sobre isso, mas o Benjamin, eu falava quando eu li o Benjamin, eu falava, gente, que pena que ele não viu o renascimento do conto, porque ele estava preso, de uma certa maneira, embora fosse uma mente brilhante, uma pessoa extraordinária, sensível, que inclusive produziu poemas, textos, contos, ele era um artista também, né? Só que ele foi muito determinante quando ele disse que a arte de contar histórias estava desaparecendo, ia desaparecer, e explicou brilhantemente o que ele viu. Agora, veja, isso, naquele tempo dele, imagina, não só ele, mas enfim, a maioria das pessoas também não iam estar convencidas de que contar histórias era importante. Só que o que ele não previu é que tantos anos depois, essa arte está viva. E essa que é a questão que eu acho que é importante, né? Ele falava, nossa, ele falou de uma forma, ele escreveu muito bem esse texto clássico dele, do narrador, é realmente uma coisa impressionante para a gente aprender como pensar a arte narrativa, né? Mas era dentro da escola de Frankfurt, era dentro do materialismo dialético. Então, a ideia que ele tinha de história era uma ideia de movimento dialético da história, restrito a um modo de conhecer o mundo, de interpretar o mundo, que era o materialismo dialético. Então, veja, quando a gente é limitado, não só por isso que o Juliano acaba de dizer, porque a gente está dentro desse momento, é porque quando a gente
pensa, a gente só tem o recurso do pensar. E a gente não sabe que a vida dentro da gente é muito maior do que o que a gente pensa. E o mundo tudo é muito maior. Então, o que acontece? Acontece que, nossa, a gente fala esse movimento que a gente está dentro dele. Mas eu me lembro de falar com contadores franceses que há 40, 50 anos estão dentro desse movimento, e eles falam, gente, muitas pessoas nem sabem que existe contador de história. Nem os intelectuais, sabe? Eu falei uma vez com um psicanalista, contar história? Como assim? Quer dizer, isso é lá, mas aqui também tem isso, só que já mudou muito. E o que faz com que essas mudanças aconteçam, eu acredito que está debaixo mesmo da terra. Então, a gente não dá conta de explicar, mas a gente vê que acontece. A prova disso é que o Benjamin falou de uma coisa, gente, vai acabar, tá bom? Na sociedade da cultura industrializada, com a imprensa, com tudo isso, o que vai acontecer é a individualidade, o romancista que só escreve a partir de si, aí deu enfim, ele falou muito claramente, gente, acabou. Não vai ter mais histórias e nem narradores tradicionais, né? Claro que ele estava falando. E, de repente, não é isso que acontece. Então, no fato da gente estar imerso em alguma coisa, essas sementinhas que estão sendo plantadas, a gente não sabe que flores, que frutas e que árvores. À noite será tomate, amanhã será mamão, a gente não sabe. Então, vamos confiar, por exemplo, é claro que se eu não acreditasse nisso, eu falo para as pessoas, eu estaria vendendo Natura. Hoje em dia não é mais Natura, né? Sei lá, qualquer coisa. Eu estaria em outro lugar. Esse lugar, eu só estou ocupando esse lugar porque eu tenho profundo amor por isso, né? E porque, não pelo que eu faço, porque sei lá se isso vale para alguma coisa ou não, mas por essa possibilidade que a história tem de nos levar para lugares impossíveis de serem levados por outro tipo de forma humana, né? Então, a história, é só ela que faz isso, né? E por isso ela é tão importante. Não sei se Elô serviu para alguma coisa, mas é o que me veio. O Benjamin, eu também tive muito essa sensação, assim, tenho muito essa sensação com esse texto, assim, como assim, né? Vai acabar, acabou. E o Mel que está correndo debaixo do barro do chão, ele não para de correr, né? Assim, Regina, muito, muito boa a sua imagem, adoçou aqui toda a nossa conversa, assim, ele não para de correr e ele vai jorrar e ele vai ser descoberto, né? Então, e aí é o imponderável, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Isso foi o que faltou ali naquele texto magistral, né? Mas que a gente olhando de hoje a gente pode ter a gente tem a felicidade de ter essa visão que a gente está aqui conversando sobre o conto, né? E de uma certa forma também só o que me faz pensar a pergunta da Elô, para complementar um pouco o que vocês falaram, é assim, a grande maioria das pessoas não sabe, não considera que existe o contador de histórias, né? Assim, e é isso mesmo, porque se isso vira cultura de massa, quer dizer, quando o contador de histórias vira uma coisa completamente popularizada, hoje vamos ter um contador de histórias e semana que vem vamos ter um contador de histórias, qual é o risco que enfim, a chance da gente ficar numa superficialidade total, né? Então, essa nossa conversa sobre o contato com essa substância humana, né, do contador de histórias e do conto que o conto propicia, de uma certa forma faz sentido, para mim, pelo menos, acho que é bem pessoal isso, assim, que seja algo, de alguma forma, preservado, né? Que não vai para esse lugar da cultura de massa que levaria para um outro lugar, né? Enfim, acho que tem um pouco isso também. Mas tem bastante gente aqui com a gente nesse evento, tem muita gente sempre presente no Boca do Céu, assim, tem muita gente que está antenada nesse movimento também. É tudo muito relativo, né? Muita gente, pouca gente, enfim. Bom, eu gostaria de pedir aqui que a Regina contasse um pouquinho para a gente sobre a experiência que ela... Aí a pergunta é minha mesmo, sobre a experiência recente que ela teve com um grupo de pesquisadores e contadores de histórias que acabaram de lançar, estão lançando um livro agora, que se chama Antigamente Era Assim, que está sendo publicado pela editora Peirópolis, e eu acho que vem a calhar a Regina contar um pouquinho para a gente sobre isso, porque é um trabalho que tem acontecido
pelo que eu acompanhei, né, há alguns anos em São Paulo, com esse grupo que se encontrava, que se encontra, enfim, e o que é, e esse título também, né? Antigamente era assim, que traz... Que eu pensei nisso quando o Juliano estava falando da contemporaneidade, e a gente está falando desse tempo que a gente vive, enfim, e o título desse livro. Regina, poderia contar um pouquinho para a gente, por favor? Bem rapidinho. Quando no prefácio do livro, eu apresento uma história que se chama Tempo e Romance, e que está falando justamente da importância do tempo de preparação. E muitas pessoas falam, mas preparar-se é uma coisa que a escola quer trazer de uma forma muito dura, que é, vamos nos preparar para tudo. Até brinquei hoje, né? Não é preparação no sentido de me preparar para tirar 10, né? Não é para uma preparação para eu saber tudo que vai acontecer, mas exatamente para eu dar o tempo de contato com os meus recursos internos e com os recursos que o mundo me apresenta. E eu me lembro que quando o Paulo Freire deu um curso lá na ECA, que foi o único curso que eu assisti dele, que ele trazia esse tempo todo a experiência pedagógica como uma experiência, ele falava ética, política e estética. E eu falava assim, não, doutor Paulo, que eu gostava, não, põe a estética no começo, né? Porque, e era uma brincadeira que a gente sempre fazia, né, com essa ideia de o que é essa estética e esse, que ao mesmo tempo é esse poética que o Juliano estava trazendo hoje, e que isso tudo precisa de tempo. Isso, na fala é uma coisa, na experiência da pessoa, é aquilo que eu estava dizendo, né, você tem que experimentar tudo isso dentro de você. Não porque você é único, especial, não, porque você só conhece quando você tem experiência disso, dessas palavras todas, né? Então, eu acho que foram 5 anos em que eu observei esse processo de aprendizagem de um grupo. A gente se reunia, foi a primeira vez que eu me propus a estar na coordenação de um grupo sem nada de preparação prévia, minha, no sentido, a aula vai ser assim, eu vou fazer não sei o quê, não, eu queria estar com as pessoas e junto com elas aprender o que pode se aprender sobre as narrativas, né? E foi muito importante ter tido essa atitude inicial de não estou aqui, como o Juliano bem disse, eu não vim aqui para ensinar nada, não se ensina a contar histórias, mas como que as pessoas vão poder aprender? Eu tive o presente, a oportunidade de observar, né, esse aprendizado das pessoas, de encontros e trocas durante esse tempo, em que muitas vezes as pessoas eram protagonistas porque traziam as propostas, outras vezes a gente escutava elas contando histórias e todo mundo palpitava, enfim, esse trabalho teve essas dimensões todas, teve a dimensão da gente preparar histórias para contar e efetivamente contar para público durante esse tempo, dos estudos, como eu dei o exemplo do livro da Sônia Queiroz, como a gente foi para temas que estavam chamando a atenção da gente, por exemplo, as narrativas ancestrais indígenas brasileiras, o universo da Ruth Guimarães, que também chamou muito a atenção da gente, enfim, a gente foi estudando temas e foi também praticando poesia. E não só poesia, mas encontros também, a moda das culturas tradicionais, porque nossos encontros sempre tinham flores, comida, canto, dança, enfim, nunca tinha um encontro que não tivesse arrumar a toalha, colocar a flor, enfim, era como se fosse assim, isso não existe essa arte sozinha, ela existe dentro de um conjunto de práticas, né, que são importantes para as coletividades todas, e a gente era uma coletividade. Ou, enfim, a partir de um tempo que a gente foi aprendendo junto tudo isso, eu sugeri para as pessoas escreverem sobre a experiência delas, e que, ao mesmo tempo, elas escreveram também sobre o processo de estudo de uma das histórias que a gente trabalhou nesse tempo. Cada uma tinha sua história, o seu conto escolhido. E aí, esse texto foi ficando pronto e, não sei, é um presente que a gente ganhou, a Renata Borges, da editora Perópolis, leu os textos e falou, gente, vamos fazer. Ela achou que tinha, ela gostou, enfim, da nossa proposta, e aí o livro foi sendo aos poucos realizado com os textos das pessoas e também com a gravação da história escolhida por cada pessoa na sua própria voz, né? Então, e a gente teve um outro presente, que foi um prefácio da Gabriela Romeu, que é impressionante, de lindo. Enfim, esse é o livro. E o texto, o título, né,
Antigamente Era Assim, veio de um dos contos de uma das pessoas do grupo, a Sandra Carezato, e aí quando ela falou, na história dela, essa frase, ela acabou ficando praticamente o nome do nosso grupo, né? E aí o grupo é chamado de Antigamente Era Assim, e o título do livro ficou Antigamente Era Assim, Antigamente Era Assim, histórias de narradores, né? E é isso, e aí finalmente o livro ficou pronto, ele é muito bonito, tem um artista chamado Lucas Lopes, que fez uma arte belíssima para o livro, e a gente está muito feliz de poder compartilhar uma experiência de aprendizagem com quem quiser. É isso. Obrigada, que bom você poder contar para a gente aqui sobre esse trabalho, que eu estou super curiosa de conhecer. Não estou ouvindo nada, gente. Está ouvindo agora? Não. Não? Ué, que estranho. Ai, meu Deus. Bom, de todo modo, a gente vai se aproximando do final. Não ouve, Regina não nos escuta. Ela deve ter clicado, talvez, no botão do fone. Ela vai dar um jeito, ela vai resolver, com certeza. Ela chegou até aqui, né? Juliano, você gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente terminar? Só agradecer mesmo, Júlia, muito agradecido a todas e todos que estiveram aqui, a Regina, você, a Virgínia, a Gabriela, pela tradução e pela inserção, né, da comunidade surda, para que a gente amplie essa comunidade humana cada vez mais, e isso depende da gente, né, desses pequenos gestos de entendermos nessa diversidade. Agradecer a todas e todos que organizaram esse evento, em especial duas pessoas que eu tenho uma profunda admiração, que é a Kewa Poema e a Luciene. São duas guerreiras, quer dizer, tem muita gente envolvida nesse evento, mas eu queria, em nome delas, né, agradecer toda a equipe, porque realmente foi muito pegar na unha, e tenho certeza que dormiram muito pouco para que esse evento pudesse acontecer. Então, agradecer essas vidas, né, que fazem tanto e de uma maneira tão ética, tão respeitosa, e que acho que são coisas que a gente precisa sempre valorizar e verbalizar. Agradecido, Júlia. Muito obrigada, que bom ouvir a sua fala. Também gostei muito de te escutar hoje aqui. Regina também. Regina, acho que não nos escuta, né? Olha, eu estou fazendo o maior esforço. Em primeiro lugar, eu quero pedir muitas desculpas, porque eu estou aqui no celular e está horrível, mas eu consegui escutar. Antes eu estava escutando bem, de repente sumiu tudo, mas eu pus bem pertinho, consegui escutar essas palavras que o Juliano falou agora, e realmente eu não vou repetir, mas eu penso exatamente isso, esse agradecimento é para todas essas pessoas guerreiras, como ele falou, e estão muito felizes de ver como que esse movimento se espalhou em plantas nutritivas, como esse encontro, né? Que isso está criando um novo momento no Brasil. Demorou 20 anos para que essas pessoas pudessem realmente trazer as suas vozes, e eu acredito que dessas vozes, muita coisa boa vai poder continuar acontecendo, né? Que são vozes amadurecidas, aquilo que eu falo, do tempo das romãs, né? Que são pessoas que estão lutando há muito tempo, mas que agora estão, essa formulação, essa fala linda do Juliano, de alguém que realmente pôde amadurecer e estruturar o seu pensamento de uma forma que trouxe tanta possibilidade da gente aprender coisas, né? E isso é novo no Brasil, né? São muitas vozes que estão começando a se colocar no seu lugar e se apropriar do seu lugar junto com os outros contadores também. E isso é uma coisa muito recente, muito bonita, né? E que mostra realmente que a gente pode estudar tudo que vem de fora, mas que a gente pode produzir conhecimento enquanto brasileiros, né? E eu me lembro, quer dizer, eu esqueci completamente, na confusão toda desse negócio de internet, eu esqueci completamente que eu ia abrir minha fala hoje fazendo uma homenagem para a PEL,
que é uma pessoa que eu conheço desde os 15 anos de idade, e que também ela me ensinou muito, e na verdade não só ela, mas foi por causa dela que eu conheci a Lídia Ortélio, que é a pessoa que me fez desvelar o Brasil profundo, e que eu tenho um enorme agradecimento para esse povo nordestino, né, especialmente que agora na forma da Pel e da Lídia, que foi tão desconhecido das pessoas da cidade de São Paulo durante tanto tempo, no seu real valor, na sua capacidade imaginativa, poética, de profundo estudo. É de lá que vem, por exemplo, as pessoas que estudam o pensamento do Agostinho dos Santos, que foi fundamental na vida da Pel e de tantas outras pessoas. Aqui, se você pergunta quem é Agostinho dos Santos, ninguém nunca ouviu falar. Né? Então, esse celeiro baiano, esse celeiro de pensamento, de produção de conhecimento, eu tinha pensado, e graças a Deus que o Juliano lembrou depois, porque eu esqueci, eu fiquei toda atrapalhada aqui, né? E por meio delas eu pude amar, ou ter um amor pelo povo brasileiro, que eu não tinha antes, né? De conhecer, porque era tudo na USP, é tudo lá para a França, aquelas coisas que a gente foi obrigado a se aprender por meio deles, né? Do olhar deles. E quem me desvelou esse olhar colonizado, quem me tirou esses véus para não só olhar, mas conviver com essas pessoas, num afeto e com uma beleza e com um reconhecimento da importância do nosso povo, foi Pel e Lídia, porque Lídia eu conheci por intermédio de Pel. Então, um enorme, profundo agradecimento. E é interessante, porque a Pel fez um trabalho silencioso a vida inteira, mas tão profundo a ponto de as pessoas conhecerem a Pel, como o Juliano falou agora. Né? O trabalho dela se espalhou por muitos lugares e muitas pessoas diferentes, no silêncio. Né? Mas na ação diária com os meninos do Brasil, como elas costumam falar, né? Então é só isso que eu queria dizer, que eu agradeço imensamente esses encontros, não só com essas pessoas, mas com essas pessoas agora, o Juliano, a Júlia, que eu encontro sempre, mas que sempre está trazendo também a sua visão pessoal, né, viva, né, como todas as pessoas que estão aqui. E a gente só está ouvindo essas pessoas, mas o público que está aqui hoje, que eu não sei, não consegui ver ninguém nessa porcaria desse celular, mas pelo menos eu sei que são pessoas que estão vivas, junto com a gente. Então, viva o povo brasileiro. Que bom. E a gente precisa lembrar, você estava falando da Pel, da Lídia, que a gente está aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Nós estamos na tela do computador, mas a gente está na UFSB, né? E, enfim, com participação da UNEB também, a gente teve a Rosemary aqui mais cedo com a gente também, da Universidade do Estado da Bahia, e achei muito, também agradecendo, então, para a gente concluir, agradecer a Keu pelo convite, e fiquei muito feliz de ver essa característica interinstitucional desse encontro com a Casa Tombada, com o Abra Palavra, o Instituto Abra Palavra, junto com o FSB, muito, muito, muito lindo esse movimento. E aí, só para concluir, assim, teve uma fala final aqui eu acho que tem a ver com isso que a Regina falou do trabalho da Pel, né? Silencioso e profundo, né? Que tem muito a ver com isso que foi falado hoje aqui, dessa profundidade desse material, dessa substância que são os contos. A Luciene Souza respondeu aqui a pergunta dialogou, né, com a pergunta da Elô, por que será que a população em geral ainda desconhece essa arte? E ela falou, e desconhece? Com o advento da internet 2.0 e com o crescimento do acesso às artes na pandemia, a população ainda desconhece esses narradores presentes no contexto urbano? Será? Então, fica como uma provocação final. Achei legal que ela colocou isso, né, e que eu recebi aqui para compartilhar com vocês. Desconhece? Será? E quem conhece? Como conhece? Né? Enfim, seguimos, né? Essa é uma história que fica para uma outra ocasião, em outro momento. Exatamente, a história continua. A história continua. Muito bem, gente. Então, me despeço. Agradeço demais ao Juliano. Muito obrigada, Juliano. Agradecido demais. Beijo, Regina. Bom dia, meninos. Obrigada, muito obrigada para vocês. Beijo, até a próxima. Até já. Bom, vou só concluir, então, gente, agradecendo a todos que estiveram presentes aqui com a gente nessa manhã de quinta-feira. Fiquem todos
super convidados e chamados para participarem das outras atividades do Redemoinho de Saberes. Toda a programação está no site do evento. E a organização do evento me pediu para fazer um convite especialmente a todos que queiram participar da assembleia que vai acontecer no sábado, dia 6, às 10 horas. A organização do evento tem a intenção, a organização que é um monte de gente, como a gente acaba de dizer, interinstitucional, né? Um conjunto de pessoas que trabalham no mesmo intuito dessa pesquisa dos contos, tem a intenção de começar a pensar uma rede nacional de pesquisa em narração de histórias. E aí, então, para isso, vai ser realizado esse primeiro encontro, nessa assembleia do dia 6, às 10 horas. Quem quiser participar é só ir lá no site e preencher um formulário. Acho que eles devem estar colocando aí no chat algum link, alguma coisa. E é isso. Muito obrigada à organização do encontro. E, bom, seguimos juntos em contato. Beijo. Tenham todos um lindo dia. Valeu, Ju. Valeu, queridos. Tchau. Obrigada, Virgínia, e todas as tradutoras de Libras que estiveram com a gente hoje.